Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós vamos estar falando sobre o dom de servir dentro do nosso lar. O dom de servir dentro da nossa casa. Eu quero falar sobre o servo dentro do lar. Na última aula, nós falamos sobre o profeta dentro do lar. Assim como a igreja, a família também precisa muito do exercício dos dons espirituais de Romanos 12. O primeiro dom é o de profeta. E o profeta é alguém que consegue convencer as outras pessoas de seus erros. Mas ele procura sempre falar a verdade em amor. Porque Efésios 4:15 diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Portanto, o profeta que não tem amor, ele é um fariseu, mas o profeta com amor é um Jeremias. Amém, irmãos? Quando eu tinha 16 anos de idade, eu fui convidado para pregar em uma igreja no interior, e eu fui pregar no encontro de jovens daquela igreja. Depois que eu preguei, um amigo chegado, chegou para mim e disse que eu havia pregado muito bem, mas que faltou o ingrediente principal, o amor. Faltou o amor durante a minha pregação. Eu agradeci àquele irmão por ter me avisado que faltara o ingrediente principal na minha profecia, que era o amor. Já vi muitos profetas dividindo igrejas e famílias com a sua falta de amor, porque eles enxergam os erros de todas as pessoas, menos os seus próprios erros. Por isso, o apóstolo Paulo, ele disse que o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera e o amor tudo suporta. Lembro-me de um pai profeta, e de tão profeta, ele fazia o seu menininho de 2 aninhos de idade urinar nas calças, quando falava com ele, quando lhe chamava a atenção. Ele era um pai muito exigente e não tinha paciência para com os erros de sua criança. Ele queria que aquela criança de 2 anos agisse como se fosse um adulto. O profeta precisa ter muito cuidado, principalmente quando está lidando com os filhos, quando está lidando com as suas crianças, porque você pode ter 10 filhos e todos eles serão diferentes. Você pode ter 10 filhos e todos eles terão uma personalidade singular. Elas não serão iguais. Por isso, cada criança aprende dentro do seu tempo, dentro da sua capacidade mental. Por isso, o profeta dentro do lar tem que ter muito cuidado para não espremer as suas crianças ao ponto de perdê-las. Por outro lado, o lar sem profeta tornar-se-á um lar sem referência, sem autoridade. E muitos jovens estão caindo hoje na prostituição e nas drogas e nas más amizades, porque quando eram crianças não tiveram profetas para criá-las, para educá-las, para discipliná-las dentro do lar. Qual é a solução então para o profeta? Assim como para todos os demais dons espirituais, o profeta precisa ser cheio do Espírito Santo e vazio de si mesmo. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. O segundo dom espiritual que o apóstolo Paulo menciona é o dom de ministério, ou o dom de servir. Aliás, os verdadeiros servos de Deus
são formados dentro de casa, dentro do nosso lar, são formados pela família. E são formados através do exemplo de seus pais. São formados através do exemplo de seus irmãos. Nós temos vários exemplos de servos na Bíblia. Mas o maior de todos os servos, sem dúvida, foi o Senhor Jesus Cristo. Ele disse: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus Cristo, ele cresceu rodeado de bons exemplos, desde os seus pais até os personagens do Velho Testamento, que ele bem conhecia. E nossos filhos, eles estão crescendo rodeados de bons exemplos, de servos, servos de Deus. De que forma os nossos filhos estão crescendo? Primeiro eu quero que você veja que Jesus, ele teve o exemplo de seus pais terrenos, Maria e José. Veja só o exemplo de Maria, Lucas 1:38. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Maria e José, eles pagaram um alto preço a fim de servir a Deus neste mundo. Ela perdeu a sua reputação, pois aceitou uma gravidez completamente fora dos padrões normais da ciência. Ele aceitou ser pai de uma criança da qual ele não era pai. Ele não havia concebido aquela criança. Mas os dois fizeram isso porque eram verdadeiros servos de Deus. Primeiro, Maria serviu de exemplo, apesar do perigo que corria. Quando o anjo anunciou que ela seria mãe de Jesus, ela disse ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Em outras palavras, como que eu posso me engravidar se eu ainda não conheço homem algum? Ela corria o risco de ser apedrejada como adúltera, pois ela já estava desposada com José. O casamento ainda não havia sido consumado, mas a lei do casamento já havia sido cumprida, já havia sido realizada. Jesus cresceu ao lado de uma mulher que não tinha medo de servir a Deus. Ele cresceu ao lado de uma mãe que não se preocupava com o que os outros iriam pensar, com o que os outros iriam falar, mas sim com o que Deus pensava. Imagine, crescer ao lado de uma mulher assim. Na sociedade judaica, a morte era iminente para a mulher apanhada em adultério. E a morte era tão certa que José, que amava Maria, tentou deixá-la secretamente, porque ele não queria que ela fosse apedrejada. A Bíblia diz: então José, seu marido, como era justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Ele não queria que ela sofresse os danos do adultério, porque na mente dele, ela havia adulterado. Ele ainda não sabia que se tratava de um milagre divino. Eu conheço uma mãe chamada Lídia, e a dona Lídia casou-se com um rapaz da igreja. Ele era filho de pastor, e como ela, ele havia crescido na igreja. Ela tinha certeza que se tratava de um homem de Deus. Mas quando ela deu à luz ao quarto filho, crianças pequenas, uma escadinha, uma atrás da outra, aquele marido a abandonou, aquele marido a deixou por outra mulher, esquecendo-se que ele era crente, do seu conhecimento bíblico, do seu compromisso com Deus. Ele simplesmente abandonou a família. Dona Lídia, ao invés de se revoltar contra Deus, de se rebelar contra Deus, ela decidiu viver ainda mais por Deus. E ela criou aquelas crianças dentro da igreja, servindo a Deus e servindo aos homens. Seus filhinhos sempre viram a mãe evangelizando, pregando, fazendo visitas, ministério de ônibus, buscando crianças nos finais de semana para irem à igreja, alimentando os pobres, cuidando dos enfermos. Hoje aquelas crianças são adolescentes e jovens e todos pegaram o dom de servir da mãe.
todos estão envolvidos na obra, todos gostam de ajudar, todos gostam de servir. Talvez aquelas crianças nunca fiquem ricas e nem famosas, mas eu garanto, elas já são conhecidas no céu. Porque cresceram ao lado de uma verdadeira serva, serva de Deus e serva dos homens. Hebreus 6:10 diz: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho e do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Deus está de olho no nosso dom de servir. Deus está de olho no que nós estamos fazendo para o bem de outras pessoas, para o bem da nossa igreja, para o bem do ministério. Por isso eu disse, nós precisamos de muitos servos dentro da casa de Deus. Maria, ela deu exemplo de serva, apesar do perigo que corria. Ela disse para o anjo: faça-se a vontade de Deus em minha vida. José também foi um grande exemplo para Jesus. Ele serviu a família acima de sua reputação. Quantos homens há aqui nesta manhã, casados ou que vão se casar? Eu tenho uma boa notícia. A sua missão sobre a terra não é ficar rico, não é ficar famoso, não é ter o melhor emprego do mundo. A sua missão como homem é cuidar e proteger a sua família. Será que os homens entendem isso? Homem, Deus o chamou para cuidar e para proteger a sua família. Homem que é homem, há de cuidar da sua família. Veja o que José fez em Mateus 1:20. E projetando ele isto, em abandonar Maria, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela é pura, ela não cometeu nenhum ato de imoralidade. Veja, José foi um homem de família. Eu gosto de homens de família. Sua missão na terra era cuidar de Maria e de Jesus e dos demais filhos, que ele acabou tendo com a sua esposa. Tudo indica que ele morreu ainda jovem. Eu nem sei se ele completou 50 anos de vida, porque a última vez que vemos José na Bíblia foi quando Jesus tinha 12 anos de idade. Depois ele não aparece mais. Tudo indica que ele morreu prematuramente. Ele cumpriu a sua missão. Ele cuidou da esposa, ele cuidou de Jesus, ele cuidou dos filhos. E Deus o levou para si, porque esta era a missão de José. Ele ficou conhecido como o marido da adúltera. O marido da adúltera. Mas e daí, se esta era a vontade de Deus? Porque nenhum preço é alto demais quando nós estamos fazendo a vontade de Deus. Noé foi um pai assim também, chamado de louco e fanático por uma sociedade libertina, mas Noé conseguiu salvar a sua família de um dilúvio universal que varreu a face da terra e só ele e a sua família foram salvos. Quantos pais estão conseguindo nesta manhã salvar os seus filhos das más amizades, das drogas, da prostituição e principalmente do inferno, através de sua fé? José conseguiu. Ele salvou sua esposa e filho das mãos de Herodes, porque ele era um homem de família. Você sabe que Jesus nunca se casou, mas ele aprendeu com o pai, José, a importância de cuidar da família. E até quando estava na cruz, morrendo, Jesus se lembrou de sua mãe. E ele disse, vendo ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse para o discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Veja então que até no último momento de vida, Jesus se lembrou da mãe e cuidou das necessidades da mãe. Aprendeu com quem? Com o seu pai. Dentro de casa se aprende a ser responsável. Dentro de casa se aprende a ser servo e serva. Quantos pais estão servindo a Deus apesar do perigo? Às vezes o perigo de perder o emprego, às vezes o perigo de perder a amizade de parentes.
E quantos pais estão servindo a Deus apesar da reputação? Nossos filhos irão ser servos, tanto quanto nós somos servos de Deus. Segundo, Jesus também seguiu o exemplo de seu Pai Celestial. Ele não só teve o exemplo de seus pais terrenos, mas agora de seu Pai Celestial. Veja Gênesis 3:21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Espere aí. Depois de criar o mundo em 6 dias, o homem e a mulher, a Bíblia diz que Deus descansou. Mas logo ele precisou trabalhar de novo, porque Adão e Eva trouxeram o pecado para este mundo. Vejamos então como foi o trabalho de Deus. Primeiro, foi um trabalho manual. Deus foi o primeiro estilista de quem nós temos notícias no mundo. Deus costurou com as suas próprias mãos túnicas de peles para o primeiro casal que veio ao mundo. O casal estava seminu, eles mal estavam cobertos com folhas, aventais de folhas, e Deus então resolveu cobri-los devidamente com peles, túnicas de peles. Era uma necessidade material de Adão e Eva, e Deus tinha condições para suprir aquela necessidade. Nunca me esqueço, no início do nosso ministério, uma irmã desta igreja foi operada. E quando eu fui visitá-la naquela primeira semana, eu encontrei uma jovem desta igreja, lavando e passando para aquela irmã. Na hora eu pensei, será que ela está recebendo para fazer isso? Acho que não, porque a irmã doente é muito pobre, não teria como pagá-la. E realmente eu descobri que ela estava ali voluntariamente, apenas para ajudar, apenas para abençoar a vida daquela irmã. Ninguém pediu, ninguém sequer lhe deu uma sugestão, ela de livre e espontânea vontade, soube que aquela irmã estava operada e foi ajudá-la dentro de sua casa. Ela queria apenas servir. Jesus também era assim. Se ele visse uma necessidade física ou material, ele logo queria ajudar aquela pessoa. De quem ele aprendeu? Com certeza de seu Pai Celestial, amém, irmãos? Com certeza de seus pais terrenos, Maria e José, porque, irmãos, Jesus não nasceu sabendo tudo. A Bíblia diz que ele esvaziou-se a si mesmo, quando tomou a forma de homem. E ele cresceu, irmãos, em graça e sabedoria e estatura, como toda criança normal, recebendo a influência de seus pais terrenos, recebendo a influência de seu Pai Celestial, assim como as minhas filhas, assim como os seus filhos. Ele precisava de exemplos, e ele obteve esses exemplos. A passagem da lavagem dos pés ilustra muito bem o dom de ministério de Jesus. Ele lavou os pés de todos os seus discípulos. Isso era algo muito comum naquela época. As pessoas andavam de sandálias, sandálias abertas, e os pés pegavam muita poeira. Eram pés rachados. Eu acho que não havia creme hidratante como nos dias de hoje. E Jesus se agachou e lavou os pés dos seus discípulos. E lavar os pés era trabalho de servo, doulos, escravos domésticos. E Jesus, ele se fez de doulo, ele se fez de escravo doméstico. E ele lavou os pés dos seus discípulos, nos deixando o exemplo de servir uns aos outros e também nos dando este mandamento. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Parafraseando, ora, se eu sendo o seu mestre, eu estou servindo a cada um de vocês, agora cada um de vocês deve servir uns aos outros. Sabe qual é a igreja mais linda do mundo? Não é a igreja de cor azul e nem de torre azul. A igreja mais linda do mundo é a igreja de servos e servas que estão usando as mãos para ajudar uns aos outros. Esta é a igreja mais linda. Há alguns anos atrás, quando moramos na cidade de Londrina, minha esposa estava varrendo a porta da casa e de repente 2 moças, bem vestidas, lindas,
apareceram na porta e pediram a vassoura dela, e pediram para varrer a porta por ela. Elas não conheciam a minha esposa, mas elas queriam apenas servi-la, queriam apenas ajudá-la. Sabe, é isso que precisa acontecer no Templo Batista Maranata, mas não de forma que alguém esteja cobrando, mas de forma voluntária, de forma natural. Alguém precisa chegar na irmã Zailde: irmã Zailde, você precisa de alguém para ajudá-la no berçário hoje? Pode contar comigo. Alguém precisa chegar para o irmão Leoncir: irmão Leoncir, o irmão precisa de alguém na portaria, de alguém na garagem, de alguém no estacionamento? Pode contar comigo. Alguém precisa chegar na irmã Elines: Elines, você precisa de alguém para ajudá-la com as classes das crianças? Pastor Rômulo, o senhor precisa que eu visite alguém durante a semana? É esse tipo de atitude que nós precisamos ver na igreja, mas só vai acontecer na igreja se está acontecendo dentro de casa, porque os nossos servos são formados dentro de casa. Deus Pai é um exemplo de servo, e além de usar as mãos, o que Deus fez por Adão e Eva? Foi um trabalho espiritual. Deus não só supriu a necessidade material, mas também a necessidade espiritual do casal. A túnica que Deus fez, que Deus costurou, cobria a vergonha do homem e da mulher, enquanto que os aventais de folhas que Adão havia feito, mal cobria suas vergonhas. Os aventais também eram de plantas, não havia custado o sangue de ninguém, mas as peles eram de animais, cujo sangue inocente havia sido derramado por Adão e Eva. Então o que nós aprendemos com isso? Que sem o sangue ninguém pode ser coberto ou perdoado de seus pecados. Estamos falando de salvação, irmãos. Onde estão os servos, as servas do Senhor Jesus, pregando salvação hoje em dia? Veja, Jesus disse: grande é em verdade a seara, mas os obreiros, servos, são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Com todo o respeito pelos profetas, Deus nunca nos pediu para orarmos por profetas, mas Ele pede que oremos por servos. Por isso que eu digo, na igreja, nós precisamos de poucos profetas e de muitos, muitos servos, porque são poucos. Jesus mesmo disse, é um problema que vem de longa data. Poucas pessoas gostam de servir, poucas pessoas gostam de ajudar. Minha esposa conta que seu pai tinha o costume de levá-la para fazer visitas e evangelizar pessoas. Agora, quantos filhos aqui, não respondam, mas quantos filhos aqui já viram os seus pais evangelizando, testificando para alguém? Muitos filhos já ouviram os seus pais e amigos criticando os irmãos da igreja, criticando os pastores da igreja, mas nunca os ouviram pregando o plano de salvação para outras pessoas. Jesus amava as almas perdidas. De quem que ele aprendeu isso? De Deus Pai, pois Deus também ama as almas perdidas. E sobre as almas dos homens, Jesus disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Aprendeu do Pai a importância da salvação das pessoas. Mais uma vez, os servos são formados dentro de casa. Que tipo de filhos nós estamos criando? Servos ou senhores feudais? Porque há jovens aqui que não gostam de servir, mas gostam de ser servidos. São senhores feudais. Que tipo de filhos nós estamos criando? Os que querem ser servidos ou os que gostariam de servir? Jesus foi o maior líder de todos os líderes, maior líder de todos os tempos, mas ele foi também o maior servo de todos os tempos. Amém, irmãos? Ele teve o exemplo de seus pais terrenos, Maria e José, e o exemplo de seu Pai celestial. E em terceiro e último lugar, o exemplo de seus próprios anjos, os anjos de Deus. Hebreus 1,14 mostra qual que é a utilidade, o ministério dos anjos.
Não são porventura todos eles, todos os anjos, espíritos ministradores. Anjos foram criados para servir, nunca para serem servidos. Por isso que Paulo condenou o culto aos anjos. Há pessoas que querem adorar anjos. Anjos não podem ser adorados. Eles não foram criados para isso. Eles foram criados para adorar, mas não para serem adorados. Eles foram enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Eles foram criados para o nosso benefício. Todos os anjos foram criados para servir. E os únicos anjos que decidiram não servir, tornaram-se demônios. Que tipo de filhos nós vamos ter se decidirem que não vão servir? Porque os anjos que não serviram, tornaram-se demônios. Primeiro, irmãos, nós estamos falando do servo dentro do lar. Os anjos foram criados para servir a Deus. O livro de Apocalipse mostra o ministério dos anjos, louvar a Deus, adorar a Deus e cumprir os mandamentos de Deus. Depois da sua primeira batalha com o diabo no deserto, Jesus Cristo foi servido pelos anjos. A Bíblia diz, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Então Jesus aprendeu com seus próprios anjos: se eles estão me servindo, eu devo servir aos outros também. Paulo explica qual era o moto, qual era a filosofia da vida de Jesus Cristo. Era servir ao próximo e não ser servido pelo próximo. Atos 20, 35, tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mas os anjos não se limitam apenas em servir a Deus. Olha, os anjos foram criados para servir os filhos de Deus. Irmão João, não está apertado aí não? Mas tem um anjo sentado do seu lado, chega um pouquinho para cá. Dá espaço para ele, esse anjo é meio gordinho. Enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Na Bíblia, nós encontramos os anjos cuidando, protegendo os servos de Deus. Elias, lembram-se de Elias? Depois Eliseu, Davi, Daniel e tantos outros. Na maioria das vezes, os anjos são invisíveis, nós não podemos vê-los, mas eles estão presentes em nosso meio. Certa vez, o rei da Síria mandou um exército prender o profeta Eliseu. Ele estava com raiva de Eliseu, porque Eliseu sabia tudo o que ele planejava, até o que ele sonhava, o profeta Eliseu sabia. Então ele mandou um exército capturá-lo, porque ele achava que Eliseu era muito poderoso. E quando o exército cercou a casa de Eliseu, o empregado de Eliseu, Geazi, ficou apavorado, morrendo de medo, e ele gritou para o seu mestre: ah, meu senhor, o que faremos agora? Estamos perdidos. Naquele momento, Eliseu, vendo o medo do seu servo, orou a Deus e disse: Senhor, abra os olhos desse moço, para que ele veja que mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós. Naquele momento, milagrosamente, Deus abriu os olhos de Geazi e ele viu um monte onde eles estavam, rodeados de cavalos e carros de fogo, anjos de Deus. Ah, se nesta manhã Deus abrisse os nossos olhos, amém, irmãos? E nós iríamos ver anjos ao nosso redor, ao redor dos nossos filhos, porque se não fosse por eles, alguns aqui já teriam morrido de acidentes, assassinatos, roubos, doenças e tantos outros perigos que existem no mundo, tentando ceifar as nossas vidas prematuramente. Não é sorte não, é a proteção de Deus.
Se você é salvo, você pode contar pelo menos com a presença de um anjo na sua vida. E se Deus abrisse os seus olhos, você poderia vê-lo. Você poderia vê-lo. Irmãos, nós nascemos para servir. E esse ensinamento começa dentro de casa. Seus filhos são servos ou são egoístas? Você é servo ou é um egoísta? Que tipo de exemplo nós estamos dando para os nossos filhos? Preguiça, apatia, desânimo ou vontade de trabalhar? Vamos servir dentro de casa para que possamos servir dentro da igreja em outros lugares. Vamos imitar o exemplo de Maria e José, Deus Pai e dos seus santos anjos. Procure servir ao próximo e a sua vida passará a ter um valor inestimável. O que você pode fazer nesta manhã para que o seu filho seja um servo? E nós vamos terminar com isso. Primeiro, deixe-o ver você servindo, ajudando e cooperando com outras pessoas e principalmente com sua igreja. Eu não quero jogar confetes em cima do irmão Clóvis, mesmo porque ele não está aqui agora, mas que bênção, que privilégio é para o Felipe, para a Steph, para a Rebeca, para a Marcela, para a Melissa, para a Ana Beatriz, ver o pai servindo aos outros, ver o pai servindo a Deus, ver o pai servindo a igreja. Quantos concordam com isso? Não poderia dar um exemplo melhor. Deixe o seu filho ver você ajudando e cooperando com outras pessoas, principalmente com a sua igreja. Deixe-os. Segundo, delegue pequenas tarefas desde cedo para o seu filho. Não o proteja do trabalho, não o proteja de servir aos outros, mas desde pequenininho, faça-o trabalhar, ajudar, cooperar, cumprir a sua parte, para que ele não cresça pensando que todo mundo lhe deve. Não, ele tem que crescer sabendo que precisa servir. Seu filho não nasceu para ser rei, nem para ser princesa, nasceu para ser servos. Amém, irmãos? É o que a palavra de Deus ensina. E elogie a generosidade de seu filho. E repreenda-o pelo seu egoísmo. Não aceite o egoísmo dele. É coisa de criança. Elogie quando ele for generoso. Leve-o com você para ajudar outras pessoas. Leve-o para fazer boas obras. Nunca reclame de suas oportunidades de servir ao próximo, mesmo quando você está extremamente cansado. Não deixe o seu filho saber que você está fazendo algo contra a sua vontade. Não reclame das oportunidades de servir a Deus. E se você criar um Josué, um servo, pode ter certeza que ele será um Moisés um dia. Mas ele tem que passar primeiro pela escola de Josué. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Vamos criar servos dentro do nosso lar. O lar precisa de profetas. O lar precisa de pais que corrigem, pais que disciplinam, pais que mostram o erro dos filhos. Mas o lar também precisa de servos, pais que estão servindo aos outros, a Deus, e dando exemplo para os seus filhos. E nós vamos criar filhos limpos de coração, amém, irmãos? Nós vamos criar filhos puros, filhos com autocontrole, filhos com coragem, filhos altruístas. Eles serão uma cópia de nós, um reflexo da nossa vida e das nossas prioridades. Um servo dentro do lar, que hoje de manhã, cada pai, cada mãe, cada filho, escolha ser um servo, acima de tudo, dentro do lar e fora do lar. Oportunidades para servir não faltam.
em lugar algum. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos orar.